Olá, hoje estamos aqui para mais uma nova série de vídeos. Nessa série iremos tratar do nosso futuro beato, o Padre Donizete. Então teremos presença de várias pessoas aqui falando um pouco para você dessa história de santidade deste futuro beato de nossa diocese. Hoje então estamos com a presença do Francisco Donizete Sartori, ele que é jornalista lá da cidade de Tambaú e também está no processo desde o início da beatificação do Padre Donizete. Francisco, seja muito bem-vindo em nosso programa. É um prazer falar com vocês, participar desse programa, desse vídeo a respeito do beato Donizete Tavares de Lima. Francisco, fale um pouco para nós então como que se deu essa história de santidade do beato Donizete Tavares de Lima. O Padre Donizete, ele teve uma história de santidade desde sua ordenação, ocorrida em 12 de julho de 1908, em Pouso Alegre, Minas Gerais. Naquela oportunidade, quando ele se tornou sacerdote para sempre, ele já fez o voto de pobreza. Não era uma obrigação, não havia essa necessidade, mas ele solicitou ao bispo D. João Batista Correia Neri que fosse feito então esse atestado de pobreza, que era a maneira como ele queria ser durante todo o período em que fosse sacerdote. Então ali já se mostrou alguma coisa que chamou a atenção das pessoas na época, 1908. Depois disso, ele iniciou então a sua parte pastoral, sacerdotal. A primeira paróquia foi em Santana do Capivari, município de Campanha, em Minas Gerais, a diocese de Pouso Alegre. Dom Nery se transferiu para a diocese de Campinas e o Padre Donizete veio também junto com Dom Nery e assumiu a paróquia de Jaguariúna, aqui no estado de São Paulo, deixou Minas Gerais. Depois de Jaguariúna, ele foi transferido para a diocese de Ribeirão Preto, a paróquia em Vargem Grande do Sul. Isso foi em 1919. E na cidade de Vargem Grande do Sul, o jovem Donizete encontrou muita resistência naquilo que ele via como uma necessidade de um sacerdote. Uma pessoa muito justa, muito correta em tudo que fazia, um perfeccionista, uma pessoa que tinha muita liderança, não só para a comunidade, para o paroquiano dentro da igreja, mas ele também se preocupava com os paroquianos, com toda a comunidade de um modo geral, fora da igreja, Ele queria viver também a parte social dessas pessoas. Lá em Vargem Grande, ele encontrou muita resistência pelo seguinte: quando lá chegou, havia time de futebol, banda de música e o cinema, onde os filhos dos trabalhadores, as pessoas simples, as pessoas mais pobres, as pessoas de cor negra não podiam participar, nem acompanhar um filme no cinema, muito menos jogar o futebol ou então fazer parte da banda. E o que ele fez? Ele criou então uma corporação musical chamada 7 de Setembro, para esses jovens também fazerem parte, aqueles que tinham o dom da música, que gostavam de música, participarem. Também criou um time de futebol, o São Luís Futebol Clube, justamente para que esses jovens também praticassem o esporte, tivessem o seu lazer, a sua confraternização através do esporte. E também conseguiu com que esses jovens pudessem acompanhar os filmes nos cinemas, mesmo sendo separado dos filhos das pessoas mais abonadas, mais ricas da cidade, Então tudo isso foi criando um clima, porque veja você, ele ficou em Vargem Grande de 1919 a 1926. Então ele encontrou muita resistência, porque esses coronéis, esses donos da cidade, essas autoridades, empresários, fazendeiros, não concordavam que um padre interferisse nessas situações, nessas coisas que aconteciam na cidade. E o Padre Donizete
acabou então sendo injuriado, injustiçado, humilhado, chamado de alcoólatra, chamado de comunista, de agitador, porque ele defendia o trabalhador. Muitos patrões exploravam o empregado, o trabalhador, pessoas simples, e o padre Donizete não concordava. Então, como ele defendia o trabalhador, o pobre, o necessitado, foi taxado de comunista, de agitador, né? E por fim, ele acabou sendo até ameaçado de morte em Vargem Grande do Sul. Então, chegou num ponto insustentável. Os políticos da época daquela cidade solicitaram ao bispo, né? Na época pertencia à diocese de Ribeirão Preto. Então o bispo, o Dom Alberto, transferiu, fez a remoção. O padre Donizete saindo de Vargem Grande e sendo transferido para Tambaú. E o padre de Tambaú, Dom Manuel Vilela, sendo transferido para Vargem Grande do Sul. Ele fez uma troca, né, uma remoção dos padres. E o padre Donizete foi para Tambaú para ser um pároco com a provisão de 6 meses apenas. Ele ficaria na cidade de junho até dezembro de 1926. Ele chegou em Tambaú no dia 12 de junho e a primeira medida, depois que ele deixou a sua mala, que continha apenas uma batina, uma estava em seu corpo, e os livros, que ele falava que era a única riqueza, né? Ele sempre foi muito culto, muito inteligente, estudioso, lia muito. Então ele falava que o livro era a única riqueza da vida dele. Ele era desprovido de qualquer bem material. A primeira medida em Tambaú tinha 2 igrejas, a igreja São José e a igreja matriz de Santo Antônio. Os primeiros bancos, havia uma fita reservando aqueles bancos para as autoridades, para os coronéis, os empresários, os políticos, e ele tirou as fitas e disse: todos nós somos iguais, menores apenas que Deus. Quem chegar primeiro na igreja vai sentar onde achar melhor. Se essas pessoas quiserem sentar na frente, elas que cheguem primeiro. Então ali ele já mostrou como era a figura de Padre Donizete. Ali ele já mostrou os dons da santidade. Não fazia diferença, não importava o cargo, a raça, a parte financeira da pessoa. Para ele, todo mundo era igual. E a sua vida, a partir de 1926, na cidade de Tambaú, foi uma vida totalmente dedicada às pessoas necessitadas, doentes, né? Jovens, adolescentes, crianças, idosos. Ele tinha uma predileção muito grande. Tanto é que na cidade de Tambaú, ele também criou a banda de música Nossa Senhora Aparecida e time de futebol. Por quê? Porque ele queria que o jovem participasse e levasse esse jovem para a igreja. Então ele utilizava também a banda, né, a corporação musical e o esporte, que era o futebol. E ele gostava de futebol, ele até frequentava, quando podia, né, ele ia nos campos de futebol lá da cidade acompanhar. Mas veja você e todos que nos acompanham nesse vídeo, a preocupação do Padre Donizete, a sua vida de santidade, viveu toda ela para o próximo. Se chegasse alguém e ele estivesse se alimentando e pedisse comida, ele repartia o que estava comendo. Ele comia a mesma comida, a mesma alimentação que era servida para os idosos. Uma comida bem simples, né? Porque como mineiro, ele nasceu em Cássia, Minas Gerais, então comia uma comidinha bem simples, né? Então toda a sua vida foi dedicada aos mais necessitados, às pessoas que precisavam de ajuda, que precisavam não só de um lenitivo para a alma, mas também para o físico, né? Muitas pessoas o procuravam. E a sua fama de santidade, ela se espalhou por muito longe, como ele já previa, que todo santo, além da perseguição, ele tem 3 dons, que é a premonição, a bilocação e a levitação. Todo candidato a santo já tem esses dons. E o Padre Donizete demonstrou isso na cidade de Tambaú, em várias situações. Então ele se preocupava com todas as pessoas, de um modo geral, mas principalmente as pessoas pobres, necessitadas, as pessoas doentes.
principal da sua vida. Viveu para o próximo, viveu como Jesus Cristo aqui na terra. Tudo isso é a fama de santidade, já em vida, né? Os milagres por intercessão de Padre Donizete começaram a acontecer. Na década de 50, Tambaú recebeu uma multidão calculada em torno de 3 milhões de pessoas entre 54 e 55. Só num dia, quando ele foi dar a última bênção pública, última bênção coletiva, 200 mil pessoas visitaram Tambaú. Tudo isso está documentado no filme O Poder da Fé. Então, em vida, os milagres já aconteciam por intercessão de Padre Donizete. A sua vida de santidade, Deus já estava revertendo em cura para as pessoas que acorriam até o Padre Donizete. Então, uma vida santa, né, já demonstrada em vida e após a morte. E até hoje, a cidade de Tambaú recebe milhares e milhares de pessoas que, por intercessão do Padre Donizete, alcançam o milagre. Ele sempre falava: sou um simples padre de aldeia. As pessoas vêm, confiam em mim e pedem. Eu levo até Nossa Senhora Aparecida. Eu não faço milagres. É Nossa Senhora que leva até Deus. Só Deus é que realiza o milagre. Então, uma vida igual Jesus Cristo viveu aqui na terra. Muito obrigado, Francisco, pela sua presença. Que Deus abençoe e que o Padre Donizete possa interceder cada vez mais para o Senhor e também por toda a nossa diocese. Muito bem, muito obrigado a vocês por essa oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre a vida do beato Padre Donizete Tavares de Lima, porque ele viveu as virtudes principais, a fé, a esperança e a caridade. E é isso que torna uma pessoa santa para a nossa Igreja Católica. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus, que o beato Donizete possa interceder por todos vocês. E com fé, acompanhamos então a oração de canonização de nosso Padre Donizete Tavares de Lima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração pela canonização do bem-aventurado Donizete Tavares de Lima. Ó Deus, que ornastes a vida do bem-aventurado Donizete Tavares de Lima com amor à Igreja e a devoção a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, fazendo um instrumento de vossa bênção na vida do povo de Deus. Concedei-nos a graça que tanto precisamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Senhora de Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.